vamos iniciar a nossa segunda videoaula da disciplina de Gestão Ambiental. Hoje nós vamos tratar sobre os instrumentos de gerenciamento ambiental ou instrumentos de gestão ambiental, são sinônimos. Serão 7 instrumentos. Vamos falar sobre avaliação de impacto ambiental, monitoramento ambiental, auditoria, análise de riscos ambientais, investigação do passivo ambiental, sistemas de gestão ambiental e sobre certificação ambiental. A avaliação de impacto ambiental, ela é definida como uma série de procedimentos, tanto legais quanto institucionais e técnicos científicos, que tem o objetivo de caracterizar e identificar impactos ambientais, potenciais impactos ambientais de uma possível instalação de um empreendimento, de um empreendimento que está prestes, a ser implementado. E ele tem a intenção, então, de prever a magnitude e a importância desses impactos. Então, a avaliação de impacto ambiental está relacionada a uma avaliação prévia, ao estudo prévio dos possíveis impactos que o empreendimento, que a instalação de um empreendimento pode causar. Ele deve ser elaborado para qualquer empreendimento que tenha potencial de causar impacto ambiental. Esse é um instrumento bastante difundido no Brasil desde a década de 80, como nós vimos na aula anterior, quando houve as exigências de realização de estudo de impacto ambiental para empreendimentos considerados de potencial poluidor alto e de grande porte, geralmente. A avaliação de impacto ambiental, ela representa a segunda etapa de um estudo de impacto ambiental. O segundo instrumento é o monitoramento ambiental. O monitoramento ambiental, ele então consiste na realização de medições ou observações específicas dirigidas a alguns poucos indicadores e parâmetros dentro do processo do empreendimento que está sendo analisado. Os objetivos principais do monitoramento ambiental primeiro, verificar se os impactos ambientais estão ocorrendo, se determinados impactos ambientais ocorrem dentro do processo de um empreendimento. Se ocorrem, dimensionar esses impactos, a magnitude desses impactos. Avaliar também se as medidas mitigadoras que foram previstas dentro de um sistema de gestão ambiental estão sendo eficazes ou não, caso não estejam sendo eficazes, também é o objetivo do monitoramento ambiental propor a adoção de novas medidas complementares para controlar, mitigar os impactos causados pelo empreendimento, pelos processos. O terceiro instrumento trata da auditoria ambiental. Ela é uma ferramenta imprescindível para a realização e fiscalização das empresas e uma avaliação dos seus sistemas de gestão. Então, ela faz parte, inclusive, do processo de gestão ambiental, de implementação de um sistema de gestão ambiental dentro da empresa, dentro da organização. A auditoria, ela permite a avaliação sobre o desempenho de equipamentos instalados, ou até de processos, visando fiscalizar e limitar o impacto de suas atividades sobre o meio ambiente. Então, a intenção é auditar, verificar o desempenho de equipamentos dentro do processo de produção. As auditorias ambientais, elas devem ser realizadas por uma equipe multidisciplinar, uma equipe composta por diversas formações que incluam as áreas contábeis, financeiro, econômico e a área ambiental. Então, a equipe é multidisciplinar, uma equipe de auditoria ambiental. Nós temos uma classificação das auditorias ambientais. Elas podem ser auditorias dos impactos ambientais, dos riscos ambientais, de legislação ou auditorias de sistema de gestão. É um modelo de classificação das auditorias ambientais, que seriam as auditorias dos impactos ambientais. Nessas auditorias são feitas uma avaliação dos impactos ambientais, e aí vai envolver a ar, a água, solo e a comunidade, a parte social também envolvida no processo, no projeto ou no empreendimento. O objetivo é fornecer subsídio para as ações de controle da poluição, visando a minimização desses impactos. Então, a auditoria seria focada nos impactos ambientais.
que envolvessem o ar, a água, o solo e a comunidade, tá? Então seria um tipo de auditoria, uma classificação, auditoria dos impactos ambientais. Nós podemos ter também a auditoria dos riscos ambientais, né? Ela vai avaliar os riscos ambientais reais e potenciais de uma fábrica, de uma indústria, de um empreendimento ou de algum processo específico. Então ela vai focar nos riscos ambientais reais e nos potenciais que um empreendimento e um processo pode causar, tá? Pode ter. Um terceiro tipo de auditoria seria as auditorias de legislação ambiental. O foco para essas auditorias vai ser avaliar a situação ambiental que esteja relacionada ao cumprimento da legislação vigente. Então, analisar dentro do empreendimento se as exigências legais estão sendo cumpridas, tá? Seriam as auditorias, então, de legislação ambiental. E as auditorias de SGAs, de Sistemas de Gestão Ambiental, é uma avaliação sistemática para determinar se o sistema de gestão ambiental, né, de uma instituição e o desempenho ambiental dessa instituição está de acordo com a política ambiental, né, e se o sistema é efetivamente implantado é adequado para atender os objetivos ambientais da organização. Quando nós formos falar sobre sistemas de gestão ambiental, vocês vão observar que a auditoria é uma das etapas de implementação de um sistema de gestão ambiental. Então, ela seria classificada como auditoria de SGA quando ela tem a função de verificar dentro do sistema de gestão ambiental se o desempenho e o sistema estão em acordo com a política ambiental que foi estabelecida pela própria organização. O quarto instrumento trata da análise de riscos ambientais, né? Até nós já exemplificamos ali quando nós citamos um tipo de auditoria que seria relacionada a riscos, né? Então, a gente tem essa análise de riscos ambientais. O que é, né, a análise de riscos ambientais? Ela corresponde a uma estimativa prévia da probabilidade de ocorrência de um acidente e a avaliação das suas consequências sociais, econômicas e ambientais, né? A gente está sempre envolvendo as questões sociais, econômicas e ambientais, porque estamos sempre relacionando ao desenvolvimento sustentável, né? A ideia de desenvolvimento sustentável, a ideia de responsabilidade socioambiental das empresas. Então, a análise de riscos é isso, antever, né? É prever, estimar previamente a probabilidade de acontecer um acidente que cause algum dano ambiental dentro do processo, dos processos do empreendimento. O objetivo, então, é responder a algumas perguntas. O que pode acontecer de errado? Com que frequência isso pode acontecer? Quais seriam as consequências, né, deste acontecimento? Precisamos reduzir esses riscos e de que modo isso pode ser feito? A análise de riscos ambientais ele tem por objetivo responder algumas perguntas, tá? O que pode acontecer de errado? Com que frequência isso pode acontecer? Quais seriam as consequências desse fato, né, desse ato? E como isso pode ser minimizado? Então, se precisamos reduzir riscos, de que modo isso pode ser feito? Certo? Porque nenhum processo, nada é risco zero, sempre existe um risco, né? Ele vai ser maior ou menor de acordo com o acompanhamento, as características inerentes à atividade, tá? Então, e essa é a ideia básica da análise de riscos ambientais, que também é um instrumento do gerenciamento ambiental, da gestão ambiental de uma empresa. O quinto instrumento trata da investigação do passivo ambiental, né? É o conjunto de atividades voltado à identificação e avaliação de todos os problemas ambientais existentes em empreendimento e que foram gerados no passado. Então, o passivo ambiental tem essa característica de ser considerado um impacto, um problema ambiental que foi gerado no passado por uma instituição, por uma organização, né? Por uma empresa, por uma indústria. É utilizado para definir em termos econômicos o custo ambiental de uma área ou de uma empresa devido à degradação efetuada em tempos passados. Geralmente, a investigação do passivo ambiental está relacionada à fusão ou aquisição de uma empresa, né? Então, se há a intenção
de adquirir uma organização, faça a investigação do passivo ambiental para analisar se existe, né, algum impacto gerado no passado, tá? Que foi gerado, um impacto ambiental que foi gerado em algum tempo anterior. Essa é a ideia da investigação de passivo ambiental. O sexto instrumento é o sistema de gestão ambiental. Nós também vamos ter uma aula específica do sistema de gestão ambiental. Nós vamos aprofundar, nós vamos citar quais são as etapas que a norma 14.001 traz para a implementação do sistema de gestão ambiental. Então, só para conceituar ele como um instrumento de gerenciamento ambiental, o SGA é um sistema que permite gerir as atividades que podem ter impacto no ambiente, visando sempre a melhoria de todo o processo. Então, ele vai envolver o processo como um todo, né? A instituição como um todo, como nós vamos ver na próxima aula, tá? Envolve a montagem de uma estrutura organizacional, o estabelecimento de responsabilidades, a definição de procedimentos e a alocação de recursos, né, dentro da instituição, com o objetivo principal de direcionar todas as ações para a melhoria contínua do desempenho ambiental da empresa. Tá? Então, o sistema de gestão ambiental é uma ferramenta muito importante para a responsabilidade socioambiental de uma instituição, de uma empresa, tá? De uma organização. Por fim, o sétimo e último instrumento que nós vamos citar aqui é sobre a certificação ambiental. Tá? Eu vou exemplificar alguns selos de certificação ambiental que nós temos no Brasil. Antes disso, então, vamos conceituar, né? A certificação ambiental é um conjunto de atividades desenvolvidas por um organismo independente, né, da relação comercial, com o objetivo de atestar publicamente, por escrito, que determinado produto, processo ou serviço está em conformidade com os requisitos especificados. Quais requisitos especificados? Depende, né? Vai ser de acordo com a certificação que está sendo estabelecida, tá bom? É concedida à empresa que nos processos de geração de seus produtos respeitam dispositivos legais referentes às questões ambientais e apresentam determinados procedimentos exigidos pelo órgão certificador. Então, esses procedimentos exigidos vai depender do órgão certificador, né, e do selo que está sendo concedido, né, qual a certificação que está sendo concedida para aquela instituição, tá, para aquela empresa. Nós temos alguns exemplos, né, de principais, vou citar alguns principais selos ecológicos que são conferidos por certificadores terceirizados aqui no Brasil. Então, eu já citei aí nessa aula, né, em outro momento, a ISO 14.001, né? A ISO 14.001 ela certifica o sistema de gestão ambiental das empresas e empreendimentos em qualquer setor, né? Qualquer setor, empreendimentos de qualquer setor podem ser certificados pela 14.001, pela ISO 14.001. Como isso é feito, né? Em sua operação, a empresa deve levar em conta o uso racional dos recursos naturais, a proteção de florestas e a preservação da biodiversidade, né, entre outros requisitos que estão dentro da norma, tá? No Brasil, quem confere essa certificação é a ABNT, tá? A Associação Brasileira de Normas Técnicas. Não tem um selo, nesse caso não é um selo visível, né? A gente não observa, por exemplo, numa embalagem de um produto, o selo da 14.001, tá? Se a gente quiser saber se a empresa é ou não certificada pela 14.001, tem que buscar informações né, no site ou junto mesmo à empresa, à organização para ter essa informação. Então, é um primeiro selo, né, um primeiro exemplo de um selo, de uma certificação ambiental aplicada, né, aqui no Brasil, no caso pela ABNT, certo? Como exemplo, aqui tem uma tabela que mostra até 2015 aqui, né, a histórico das certificações concedidas no Brasil por estado, certificações da ISO 14.001. Então, a gente tem aqui só um exemplo que vamos pegar Minas Gerais, de 2011 a 2015, né, até esse relatório foi emitido em novembro de 2015, eram 7 empresas, 7 novas certificações
no estado de Minas Gerais. Então, em São Paulo, aqui com 88 novas certificações nesse período de 2011 a 2015. Um outro selo ambiental, o selo LEED, Liderança em Energia e Design Ambiental. Ele certifica prédios ou outras edificações, né? A certificação é voltada para o consumo consciente de energia, né? Ele é concedido a edificações que minimizam impactos ambientais, tanto na fase de construção, tá, quanto na de uso desses imóveis. Materiais renováveis, implantação de sistemas que economizem energia elétrica, água e gás e controle da poluição durante a construção são alguns dos critérios para a obtenção desse selo, tá bom? Então, é uma área específica aí da área de engenharia civil, né, da construção de prédios e outras edificações. Então, o imóvel que possui esse selo, ele está comprovando ali, né, está sendo certificado de que ele tomou essas precauções tanto para a produção, né, na época da construção do imóvel, quanto no uso, né, durante o período de uso aí, nessas questões de economia de energia, água, né, e até gás. Bom, um outro exemplo é Rainforest Alliance Certified, que certifica produtos agrícolas, né? Então eu peguei alguns exemplos de áreas diferentes para a gente ter uma ideia geral de certificação ambiental, né? Como que ele é feito, como que é concedido essa certificação, né? Ela é uma certificação socioambiental que comprova que tais produtores respeitam a biodiversidade e os trabalhadores rurais envolvidos no processo, né? No processo de produção daquele item. Tá? Tem uma grande aceitação na Europa e nos Estados Unidos. É auditado no Brasil pelo IMAFLORA, né? Que é o Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola. Tá? Então, já esse selo ele é voltado para produtos agrícolas, tá? Frutas, café e cacau e chás, principalmente. O EcoCert é um outro tipo de certificação, né? Um outro selo ambiental. Certifica alimentos orgânicos e cosméticos naturais ou orgânicos, tá bom? Ele traz, né, a certificação, então, de que aqueles itens, né, aqueles alimentos ou cosméticos devem ter no mínimo 95% de ingredientes orgânicos, tá? Para serem certificados por eles. Então, está focado na matéria-prima que é utilizada na produção de alimentos orgânicos ou cosméticos naturais, certo? Nós temos esse selo, o Procel, que é bastante conhecido, né? É bastante comum a todos nós. Ele certifica equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos, né? Talvez muitos de nós nunca tenhamos pensado que é um selo ambiental, que é uma certificação ambiental, mas trata de uma certificação ambiental, né? É o selo do Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica, que indica os produtos que apresentam os melhores níveis de eficiência energética dentro de cada categoria. Né? A gente tem lá a classificação A, B, C, D, né? De consumo de energia para os eletrodomésticos que vem com esse selo. Tá? Também é um exemplo de certificação ambiental. Então, na área florestal, nós temos um exemplo do FSC, que ele vai certificar áreas e produtos florestais, né? Por exemplo, toras de madeira, móveis, lenha, papel, nozes e sementes. Ele também trata tanto da parte madeireira quanto de subprodutos madeireiros, né? Produtos não madeireiros também da floresta, tá? Ela atesta, esse FSC ele atesta que o produto ele vem de um processo produtivo ecologicamente adequado, seguindo as normas e os padrões do próprio FSC, tá? Então, o FSC tem as suas próprias normas e padrões, tá? Esses são alguns exemplos, então, de certificação ambiental. Nós falamos dos 7 instrumentos de gestão ambiental, de gerenciamento ambiental. Esse quadro traz um resumo da situação em que cada um pode ser utilizado, né? A gente tem aqui, então, os aspectos gerais do instrumento, a situação do empreendimento, que pode ser a instalar, né, antes da instalação do empreendimento, ou quando o empreendimento já está instalado.
Então, quanto ao caráter, ele pode ser preventivo quando ele for utilizado para o empreendimento a ser instalado, então com a intenção de prevenir impactos ambientais, né? Ou corretivos e de manutenção quando o empreendimento já está instalado. Quanto aos objetivos, os instrumentos podem ser, pode ter a intenção o objetivo de prever e prevenir as alterações ambientais também quando trata de um empreendimento a ser instalado, ou de minimizar alterações ambientais, melhorar a imagem em relacionamento com a comunidade, por exemplo, quando o empreendimento já é instalado, né, já está ativo. Quanto ao critério na interpretação das alterações ambientais, ele pode ser subjetivo, que ele depende de um julgamento de valor, né? É uma análise prévia, é a previsão de futuros impactos, de possíveis impactos que o empreendimento pode causar, né? Isso pode se tornar subjetivo, né, nessa definição. E ele já é mais objetivo quando o empreendimento já está instalado, porque baseia-se aí nas normas e exigências ou padrões legais já estabelecidos, certo? Quanto aos dispositivos, aos tipos adequados, nós temos aqui então que dos 7 que nós citamos, por exemplo, a avaliação de impacto ambiental ela vai ser prévia, né, como eu disse anteriormente, então vai ser quando o empreendimento está a ser instalado, né? Em empreendimentos instalados nós citamos o monitoramento ambiental, a auditoria ambiental, a análise de riscos, a investigação do passivo ambiental, que vão ser mais direcionados a empreendimentos já instalados. E o sistema de gestão ambiental, SGA, o sexto instrumento que nós citamos, ele vai ser adequado para ambos os casos, tanto para empreendimentos a serem instalados quanto empreendimentos já instalados, tá? Ele pode ser feito, ele pode ser utilizado em qualquer uma das situações. Então esse é um quadro resumo que traz informações sobre os 7 instrumentos de gestão ambiental que foram citados durante a aula. Na plataforma vocês vão ter disponibilizados a atividade avaliativa, o quiz e os materiais necessários para a realização dessas atividades, tá bem? Bons estudos e até a próxima videoaula.